Graça e paz a todos que nos acompanham aqui no canal Palavra Viva e Fiel. Vamos agora para a nossa 10ª lição deste quarto trimestre de 2021. Mateus, capítulo 21 a 23. Entrada triunfal em Jerusalém. O nosso texto áureo está em Mateus, capítulo 21, versículo 5. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Mateus capítulo 21, versículo 5. Nossa leitura bíblica está em Mateus capítulo 21, versículos 1 a 17. A verdade prática nos fala que o reino dos céus é uma realidade, que deve ser vivida e demonstrada através de atitudes concretas de humildade, verdade e amor. Na introdução do nosso comentário, lemos que o Messias chega a Jerusalém. 3 anos já haviam se passado e agora Jesus estava prestes a findar a sua vida aqui na terra. Ele estava vindo para a última semana de sua vida. São acontecimentos tão importantes que merecem 1/3 do conteúdo do Evangelho de Mateus. Nestes 3 capítulos, nós encontramos algumas partes que são exclusivas desse Evangelho. A parábola dos 2 filhos, no capítulo 21, versículos 28 a 32, a denúncia da espiritualidade exterior e a condenação dos escribas e fariseus, que estão no capítulo 23, começando no versículo 8 até o versículo 39. Então, estas partes encontramos apenas no Evangelho de Mateus, com mais uma característica desse Evangelho. No primeiro tópico, veremos agora sobre o Messias em Jerusalém, a sua entrada triunfal. Dizei à filha de Sião: eis aí vem o teu rei, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Tudo isso para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, como lemos em Mateus 21, versículo 4. Que profeta era este? O evangelista Mateus estava se referindo ao profeta Zacarias, que no capítulo 9, versículo 9 do seu livro, menciona esta profecia, que agora estava se cumprindo na vida de Jesus. É interessante destacar que naquela época havia o costume de que os reis, os novos reis judaicos, eles entravam na cidade de Jerusalém, após terem sido coroados, montados em jumentos ou mulas, como nós vemos no primeiro livro de Reis, quando Davi ordena que coloquem a Salomão como rei. Então Salomão é levado na mula do rei Davi até a fonte de Giom, onde ele é ungido, e depois entra triunfalmente em Jerusalém para começar o seu reinado. Então, desde Salomão havia esta prática. Portanto, esta ação de Jesus ao entrar montado num jumentinho, ele estava se apresentando como o verdadeiro rei do povo de Israel. É óbvio que isso era uma afronta direta tanto a Roma quanto também a Herodes, que era o rei colocado ali por Roma. Lembrando que Herodes não era israelita, não era judeu, ele era idumeu, ele era do povo de Edom, o povo edomita. Naquela ocasião, o povo pensava que Jesus iria fazer uma entrada triunfal para derrotar estes poderes constituídos. Eles pensaram que Jesus iria enfrentar o sistema, para usar uma linguagem atual. Iria derrotar os romanos, derrotar Herodes e colocar o povo de Israel como uma superpotência mundial. Essa era a esperança daquele povo, que durante décadas viveu oprimido por Roma. Por isso, muitos deles estendiam ramos de árvores e até suas roupas no caminho de Jesus e clamavam: Hosana ao filho de Davi. Hosana era uma saudação messiânica, real. E o restante da cidade, alvoroçada, perguntava: quem é este? Quem é este personagem? Quem é este rei, este príncipe, é o profeta? E as pessoas ainda não entendiam muito bem que ele vinha se apresentar como rei, porque muitos respondiam: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Veja só, o profeta. Não falavam que ele era o rei. Então muitos ainda não entendiam Jesus como o seu verdadeiro rei. Ainda assim, a entrada de Jesus triunfalmente em Jerusalém causou muito impacto, tanto no povo quanto nas autoridades constituídas. Como Senhor do templo, Jesus
Em seguida, à sua entrada na cidade, foi até aquele local, o templo que havia sido construído pós-exílio e depois reformado por Herodes e ampliado, uma grande construção. E ali o que ele faz? Expulsa os vendedores, compradores, cambistas. Alguém pode perguntar, mas o que essas pessoas estavam fazendo ali? Essas pessoas, entre outras coisas, vendiam animais que eram utilizados nos sacrifícios do templo. É bom lembrar que naquela época, toda vez que uma pessoa ia ao templo adorar, ela tinha que levar um sacrifício. E muitas vezes, em vez da pessoa levar um animal, ela comprava um animal que estava sendo vendido ali. Também havia a questão dos cambistas, que eles efetuavam as trocas de dinheiro. Lembrando que não havia uma única moeda. Haviam moedas israelitas, romanas e até de outros povos. Então funcionava como uma espécie de banco ou de bolsa de valores para trocar as moedas de um tipo pelo outro, claro, que cobrando uma taxa, um ágio, e essas moedas eram utilizadas para a compra de animais ou então para simplesmente ofertar no templo. Veja, portanto, que eram serviços necessários ao funcionamento do templo. Porém, eles haviam tomado uma dimensão profana. Eles haviam tomado o lugar da adoração, da verdadeira adoração. E por isso Jesus expulsa essas pessoas. Talvez seja uma das cenas que mais marca o imaginário popular de Jesus com um chicote de cordas expulsando as pessoas. Muita gente, ao lembrar dessa cena, ao imaginar essa cena, faz uma espécie de torcida. Muito bem, Jesus, é isso mesmo. Expulse esses mercenários, esses vendedores do templo. E muitas vezes quer transferir isso para os dias de hoje, para determinadas pessoas. Mas ali o que nós vemos é que em momento algum a Bíblia fala que Jesus tenha batido nessas pessoas, chicoteado-as. Ele usou ali um chicote de cordas como uma ameaça, como algo para intimidar aquelas pessoas, para que elas saíssem daquele local. E após expulsos esses vendedores, as multidões aclamavam, aplaudiam, porque viam naquele gesto uma manifestação de impacto de Jesus. Eles estavam com seus corações na expectativa de que Jesus assumiria o trono de Davi e realmente colocaria Israel como um grande reino. As crianças, diante daquelas maravilhas, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Filho de Davi era um título do Messias. Hosanas ao Messias, era isso que eles estavam dizendo. Enquanto isso, os fariseus criticavam. Apesar deles esperarem o Messias, mas eles não criam que Jesus fosse esse Messias. E Jesus respondeu a eles que naquele instante estava se cumprindo a profecia do Salmo 8, versículo 2, que da boca das crianças foi tirado ou saiu o perfeito louvor. Era isso que estava acontecendo ali naquele momento. A seguir, vamos para o episódio da figueira sem frutos. Uma figueira, uma planta, uma árvore que dá figos. Ali estava à beira do caminho. Jesus se aproxima dela e não encontra frutos, apenas folhas. Então Jesus amaldiçoa aquela árvore dizendo: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira se secou imediatamente. Este foi o milagre. Não foi um processo gradual, mas imediato. Veja, portanto, que este episódio retrata o quê? Aquele episódio mostra a aula prática do mestre comparando a árvore a Jerusalém. Pois assim como a figueira que aparentava ser frutífera, mas era estéril, assim também aquela cidade, que era uma cidade muito religiosa, porém era uma religiosidade falsa, superficial, apenas na aparência. E com isso Jerusalém estava atraindo sobre ela o julgamento divino, que não aconteceu naquele momento. Aconteceu cerca de 3 décadas depois, por volta do ano 70 depois de Cristo, na primeira guerra dos judeus. Então veja que Deus ele determinou seu juízo sobre aquela cidade, mas o juízo não aconteceu de imediato. Às vezes queremos que os juízos divinos venham a galope, mas Deus tem o tempo certo e o momento certo de castigar aqueles que são impenitentes. Apesar daquele povo parecer muito religioso, mas na verdade era uma falsa religiosidade. Também nós devemos nos dedicar ao reino, para que o Mestre não nos ache infrutíferos.
Afinal, os frutos do Espírito, mencionados na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, são uma exigência de Deus para nós. A pergunta que devemos nos fazer é: será que estamos produzindo bons frutos? Estamos produzindo alegria, amor, paz? Estamos fazendo isso? Ou quando o Mestre vier nos achará sem frutos? Esse é um grande problema que não deve ser alvo de fora das nossas preocupações, mas algo que devemos pensar a todo instante. Quais frutos eu estou produzindo para Deus e para o seu reino? Além disso, com a secagem da figueira, Jesus aproveita aquele episódio para falar sobre a fé. Eles perguntam aos discípulos como aquilo pôde acontecer, como aquela árvore secou tão rapidamente. E Jesus responde: vocês precisam ter fé. A fé é a resposta para tudo. Tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Assim, o que mantém só aparência e não produz fruto, perece. Mas aquele que tem fé e produz frutos, realiza as obras para glorificar a Deus. Aprendemos, portanto, que se quisermos produzir frutos para Deus e para o seu reino, precisamos, antes de tudo, ter fé. A fé verdadeira, a fé genuína. Em terceiro lugar, nós temos aqui neste capítulo as parábolas de repreensão. Jesus aproveita este momento para ensinar, mas ao mesmo tempo repreender, utilizando, como sempre, as parábolas. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, a elite política e religiosa daquela época, perguntando: quem te deu essa autoridade? Quem tu pensas que és para fazer tudo isso, Jesus? Era isso que eles estavam perguntando. E Jesus responde com outra pergunta. Ele pergunta sobre o batismo de João Batista, aquele batismo para arrependimento. Então Jesus os coloca numa situação difícil, porque qualquer resposta que eles dessem para a pergunta de Cristo acabaria colocando-os em xeque. Então eles respondem: não sabemos. E ele aproveita para deixar do mesmo modo: eu também não vos direi com que autoridade faça isso. Vocês não sabem responder a minha pergunta, eu também não responderei a de vocês. Mas ele também ensina uma repreensão, falando sobre a parábola do pai e dos dois filhos. Um filho que, ordenado pelo pai, primeiro diz que não vai obedecer, mas depois se arrepende e vai obedecer. E outro filho que, num primeiro momento, diz que irá obedecer ao seu pai, mas depois desobedece. Então Jesus usa essa figura para mostrar que a autoridade está com aqueles que buscam e fazem a vontade de Deus, por mais incultos e mais pecadores que sejam, como esses dois grupos, as meretrizes e os publicanos. Os publicanos eram os cobradores de impostos, como Zaqueu. Eles eram vistos como pessoas roubadoras, políticas, mau caráter. Talvez, para fazer uma comparação, é como se fossem muitos políticos da nossa geração. Eram vistos pelo povo como algumas das piores pessoas do mundo. Porém, Jesus está dizendo: mesmo estas pessoas que vocês desprezam tanto, elas podem se arrepender, elas podem entrar no reino de Deus na frente de vocês. Era isso que eles estavam dizendo. E com certeza essas palavras foram uma tremenda afronta para os religiosos daquela época. Serem colocados abaixo das meretrizes e publicanos, para eles era a desonra em grau máximo. Mas Jesus estava dizendo: se vocês não se arrependerem, estas pessoas que vocês desprezam podem se salvar e vocês se perderem. Era isso que ele estava dizendo através da parábola dos dois filhos. A outra parábola era dos lavradores maus, ou seja, trabalhadores de uma plantação de uvas que contrata algumas pessoas para trabalhar. Aquelas pessoas não eram donas da plantação, eram contratadas pelo dono da plantação. Porém, quando chega o momento de entregar os frutos, eles se negam a fazer isso. Eles se negam a entregar ao patrão o que era devido a ele. Então, o patrão manda seus empregados e eles matam, ferem, expulsam, se negando a entregar ao patrão os frutos que ele tinha direito.
então o patrão manda o seu filho, o herdeiro, esperando mais respeito dos lavradores, dos vinicultores, mas o efeito é justamente o contrário. Os vinicultores se reúnem e matam o filho do patrão, o filho do dono da plantação de uvas. Com isso, Jesus estava querendo dizer àqueles homens: eu sei que vocês querem me matar, eu sei que vocês têm um plano para tirar a minha vida, eu conheço o comportamento de vocês, eu sei que as intenções de vocês são homicidas, são más, são pecadoras. Vocês não estão apenas deixando de gostar de mim, vocês me odeiam, e esse ódio vocês querem me matar. Então, Jesus estava nas entrelinhas dizendo isso, que o povo e a sua liderança eram rebeldes contra Deus e contra o Salvador que Deus tinha mandado. A terceira parábola é a parábola das bodas, ou a parábola do casamento, agora já no capítulo 22. Então, Jesus compara o reino dos céus como uma festa de casamento. O dono da festa manda buscar os convidados e os convidados se negam a participar. Dão desculpas, outros batem e até matam os empregados do rei que tinha ido convidá-los para aquela festa de casamento. Então, nesta terceira parábola, a palavra de Jesus é ainda mais direta. Se até então ele tinha dado uma indireta, agora ele vai direto ao ponto. A sua palavra é muito contundente, levanta a acusação de que os líderes de Israel estavam recusando o convite de Deus. A consequência não é apenas estar fora do reino de Deus, mas a morte, a destruição da própria sociedade daquelas pessoas. Afinal, na parábola, o rei, quando fica sabendo da maneira terrível e indiferente e até mesmo odiosa dos convidados, se enche de ira, envia seus exércitos, destrói aquelas pessoas e queima a sua cidade. Então ali é um recado direto para o povo de Israel e a sua liderança. Vocês estão recusando o único que poderia salvá-los. Como castigo, vocês vão ter a sua cidade e o seu templo destruídos e muitos serão mortos. E tudo isso se cumpriu na guerra dos judeus. Milhares, alguns dizem que chegou até 1 milhão de mortos naquela guerra em que Roma simplesmente fez terra arrasada da maioria das cidades israelitas por causa da sua rebelião, não somente contra Roma, mas indiretamente eles estavam também se rebelando contra Deus. Ao final, a parábola traz um alerta para os novos convidados, porque a festa de casamento acontece agora com outros convidados, com pessoas que não tinham motivo para serem convidadas, pobres, desgarrados, párias, marginais, pessoas que ninguém dava valor para elas, mas agora o rei as convida para a sua festa de casamento, só que uma delas não estava adequadamente vestida, então é expulsa. Quem são esses novos convidados? São os gentios, ou seja, os povos não judeus. Mas ainda assim, não tem colher de chá para eles. Aquele que entrou sem vestes nupciais ou vestes de casamento, traje de gala, como nós gostaríamos de dizer, foi posto para fora também. Então, Deus está através dessa parábola dizendo: a porta da salvação foi aberta para os não-judeus, mas não pensem que vão poder ficar na festa de qualquer jeito. Tem que ser da maneira correta. Não há como ingressar no reino dos céus, mesmo através da igreja, com a sua própria justiça, só com a justiça de Cristo. É como se fossem as vestes nupciais, a roupa de casamento, que nós não temos condições de conseguir pelos nossos esforços, mas Cristo providencia para nós as suas vestes de justiça. Prosseguindo aqui para o segundo tópico: errais por não conhecer as Escrituras. Dai a Deus o que é de Deus. Agora passamos para um outro momento em que Jesus passa a ser confrontado pelos representantes dos grupos religiosos da época. Eles queriam conseguir colocar Jesus em alguma armadilha, fazer com que ele cometesse algum crime, digamos assim, para usar um linguajar de hoje, algum crime de opinião, a fazê-lo falar alguma coisa que justificasse a sua prisão e a morte. Então, primeiro vieram os herodianos. O que eram isso? Poderíamos dizer que eram os partidários políticos daquela época. Eram as pessoas
que disseram, bom, já que não dá para enfrentar Roma, vamos nos unir a eles. Então vamos apoiar o rei Herodes e a sua dinastia, porque pelo menos nós vamos ter alguma espécie de autonomia em relação a Roma. Não é muita, mas é melhor do que nada. Então os herodianos eram os partidários políticos daquela época. Então eles começam elogiando Jesus, dizendo que ele é um mestre verdadeiro, que ensina o caminho de Deus. E aí, depois deste elogio falso, eles perguntam, podemos ou não podemos pagar o tributo a César? Se Jesus dissesse não, vocês não têm que pagar tributo a César, ele estaria cometendo um crime de rebelião contra Roma, o que justificaria sua prisão e sua morte. Mas se ele dissesse, vocês devem pagar o tributo a César, o que ele seria acusado? Esse daqui é um traidor. Este aqui é uma pessoa que já se vendeu para o sistema. Ele não pode ser o nosso Messias, porque ele está concordando com aqueles que oprimem o nosso povo. Então Jesus dá uma resposta que fica famosa por gerações, atravessa os milênios. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Este dar significa literalmente devolver. Cristo está dizendo, esta moeda que vocês estão me mostrando, quem é o rosto que está nela? César. Quem é esse nome que está escrito? César. Bom, então, se o rosto e a escrita são de César, quer dizer que essa moeda é dele. E se é dele, devolvam para ele. Dá a ele o que ele tem direito. Era isso que ele queria dizer. Ou seja, ele estava justificando o pagamento do tributo. Estava dizendo, podem pagar o tributo. Mas, por qual motivo? Por um motivo que era totalmente válido. Se a moeda era de César, tinha que ser devolvida para ele. Então aquela moeda representava o quê? Um dia de trabalho. Era uma diária de uma pessoa, daí o nome denário. Deveria ser devolvida a César, justificadamente. Mas aqui nós vamos para um outro ponto, devolver a Deus o que pertence a ele. E aí fica a pergunta, o que nós devemos devolver para Deus? Se afinal tudo que temos foi ele quem nos deu. Dinheiro, bens, vida, saúde, tudo que nós temos foi Deus quem nos deu. Então tudo nós somos devedores a ele. Dar a Deus o que lhe é devido significa mais do que apenas entregar dízimos e ofertas, porque tem muitos crentes que imaginam que a sua responsabilidade é só essa. Já entreguei meu dízimo, já dou minhas ofertas, pronto, estou quites com Deus. Não, não é apenas isso. Devemos devolver a Deus aquilo que tem a imagem e o nome de Deus, ou seja, nós mesmos, a nossa vida, porque afinal de contas, assim como naquela moeda tinha a imagem de César, em nós tem a imagem de Deus, ou seja, nós pertencemos a Ele, nós somos propriedade dEle. Tudo que temos e o que somos veio dEle. Por isso devemos amá-lo de todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento. E aqueles que tinham vindo para questionar, ou melhor, para colocar Jesus na parede, partiram maravilhados, espantados com aquela sabedoria, porque Cristo tinha frustrado completamente aquela tentativa de lhe armar uma cilada. Em segundo lugar, vem uma outra turma, a turma dos saduceus. Era um grupo religioso da época, uma elite religiosa daquela época, que tinha uma interpretação muito severa dos escritos judaicos. Para eles, apenas o Pentateuco, ou seja, os livros que vão de Gênesis a Deuteronômio, é que eram válidos. Todos os demais eram escritos sem confiança. Então, eles não acreditavam em muitas coisas. Por exemplo, eles não acreditavam numa alma imortal, eles não acreditavam em vida após a morte, eles não acreditavam nem sequer na ressurreição dos mortos. Para eles morreu, acabou tudo. Eles eram o que nós poderíamos chamar de aniquilacionistas. Então, eles fazem uma pergunta que vai contra o que eles acreditam. Afinal, eles não acreditavam em reencarnação, em ressurreição, melhor dizendo, e também na reencarnação. Eles fazem uma pergunta para Jesus de um homem, um caso hipotético, um homem que morre sem deixar filhos e a sua viúva casa com o seu irmão para gerar filhos. Isso era o costume daquela época. A viúva casava com o cunhado e a criança que nascesse era registrada no nome do falecido para dar continuidade à sua descendência. Então eles colocam uma situação dessas, porém, de uma mulher que se casou com todos os 7 irmãos
e não engravidou de nenhum deles. Então a pergunta deles é: na ressurreição, de quem ela será esposa? Veja que essa pergunta ia contra o que eles acreditavam. Eles não acreditavam em ressurreição. Então era uma pergunta até mesmo de sarcasmo, de zombaria. Então Jesus, ele utiliza aquela parte das escrituras que eles acreditavam, ou seja, o Pentateuco, para responder a sua pergunta quanto à questão da ressurreição dos mortos, porque esse que era o ponto. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Onde está esse texto? Está no livro de Êxodo, quando Deus aparece a Moisés na sarça ardente. Jesus utiliza esta frase, talvez uma das frases mais sagradas para o judaísmo, porque é o momento em que Deus se revela para o povo de Israel através de Moisés, de uma forma muito mais sublime do que ele tinha aparecido para Abraão, Isaac e Jacó. É nessa oportunidade que Moisés pergunta: qual é o teu nome, Deus? E Deus responde aquele nome que é um nome misterioso, é o tetragrama sagrado, que alguns traduzem por Jeová, Iavé, Yehová. Até hoje a pronúncia não se sabe direito, mas que o significado seria: eu sou o que sou. Ou alguns também dizem que significaria: eu serei o que eu quiser ser. De qualquer maneira, é um nome misterioso, estranho. Então é esse momento assim tão sagrado que Deus também declara: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Deus não é Deus de mortos, disse Jesus, e sim de vivos. Então, o fato dele mencionar Abraão, Isaac e Jacó como se eles existissem naquele momento, coisa que eles não existiam, eles já tinham morrido, mas significava que para Deus estas pessoas estavam vivas. Eles não tinham sido aniquilados, eles não tinham deixado de existir. Eles tinham morrido fisicamente, mas eles estavam existindo num outro plano espiritual. Um plano espiritual ao qual Deus tem todo o acesso. Então, se os herodianos pretendiam destruir Jesus, os saduceus queriam, na verdade, ridicularizá-lo. Como já falamos, eles não criam em várias coisas, como a imortalidade do espírito, ressurreição do corpo, e a pergunta deles foi uma pergunta irônica, uma pergunta sarcástica, na verdade. E Jesus desconstruiu o sarcasmo deles ao mostrar que eles não conheciam adequadamente o que apoiava a sua argumentação. Os saduceus apenas aceitavam o Pentateuco, então Jesus respondeu com base no Pentateuco. Ele não usou os profetas, não usou os salmos, não. Ele usou exatamente aquilo que eles conheciam e os deixou também sem resposta, porque era uma questão para a qual eles não tinham solução. Como é que Deus ia se apresentar como sendo Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, se essas pessoas não existiam mais, se elas tinham sido aniquiladas, se elas não estavam mais existindo? Então isso era uma prova de que eles estavam vivos, não aqui nesta terra, mas numa outra dimensão a qual Deus tinha acesso. Então Jesus arremata: vocês erram não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Ou seja, não haverá mais casamento, não haverá mais macho nem fêmea, não haverá mais essa distinção de gêneros, porque não haverá mais necessidade disso. Hoje nós temos a necessidade de macho e fêmea pela questão da reprodução, porém na vida eterna, quando ninguém mais morrerá, quando seremos imortais no nosso corpo e na nossa alma e no nosso espírito, então aí nós não precisaríamos mais desses gêneros macho e fêmea, serão como os anjos no céu. Em seguida vem a terceira onda. Herodianos e saduceus perderam a conversa com Jesus. Agora vem o pior de todos, os fariseus. Os fariseus eram extremamente legalistas. Eles eram extremamente apegados à lei de Deus. Então, eles queriam pegar Jesus em alguma contradição quanto à lei. Então, jogam para Jesus uma das grandes questões daquela época: qual era o principal mandamento? Lembremos que além dos 10 mandamentos ou 10 palavras que estão ali registrados em Êxodo 20, havia vários outros mandamentos também importantes. E o debate naquela época era: qual desses é o maior de todos? Qual é o principal? E o que Jesus declara? Dos 10 mandamentos, ele não menciona nenhum deles. Nenhum. Portanto, Jesus fala que o primeiro e maior mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças.
Onde está isso no Decálogo? Não está. Não aparece isso no Decálogo. Esta ordem vai aparecer mais tarde no livro de Deuteronômio, na chamada Shema, na grande oração que até hoje todo israelita recita. Então veja que Jesus utiliza como um grande mandamento algum que não está no Decálogo. E ele aproveita já para dizer, o segundo maior mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso também não estava no Decálogo, estava no livro de Levítico. Então fica a pergunta, como Jesus pôde colocar como os grandes mandamentos da lei, mandamentos que na verdade não estavam na lei principal? Para muitos que consideram como sendo a lei de Deus apenas o Decálogo, enunciado em Êxodo 20, fica a pergunta, como Jesus coloca como dois grandes mandamentos regras que não estão no Decálogo? E a resposta só pode ser uma. Jesus estava, na verdade, ali enunciando uma nova lei. Ele estava proclamando uma nova constituição espiritual, diferente daquela mencionada ali nos livros de Êxodo até Deuteronômio. Veja que naqueles livros o Decálogo é o principal corpo de leis. Dele deriva todo o restante. Mas na lei de Jesus, não. O Decálogo ele não vem em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem amar a Deus e em segundo lugar amar ao próximo. O que deixa bem claro que não se tratava apenas de uma releitura da lei mosaica, mas sim de uma nova legislação. E isso faz todo sentido, você sabia? Afinal, Jesus ele tinha vindo como o segundo Moisés. O primeiro Moisés disse, o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. Ora, o primeiro Moisés, ele foi um legislador, ele trouxe a lei para o povo de Israel. Então, o segundo Moisés, Cristo, ele tem que trazer uma nova lei. Ele não pode ser apenas um comentarista, um explanador, um doutrinador. Ele não pode ser apenas isso. Caso contrário, ele seria inferior a Moisés. Para ser igual a Moisés, ele tem que ser um legislador. Por isso, ele tinha que proclamar uma nova lei. O Senhor Jesus assegurou que destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Alguns dizem, bom, isso daqui é um resumo. Não, a palavra, ali o termo grego utilizado, a pronúncia é mais ou menos kremanomi. Ela quer dizer literalmente pendurar. Então, é como se a lei e os profetas estivessem pendurados destes dois grandes mandamentos enunciados por Jesus. A palavra quer dizer isso mesmo, pendurar, suspender, como se fosse uma pessoa pendurada numa cruz, pendurada numa estaca, num madeiro. Então veja que a lei e os profetas, eles agora passam a ser legislação menor, abaixo daquelas enunciadas por Jesus. Ou seja, eles deixam de ser o primeiro lugar para ocupar o segundo plano. Jesus estava a dizer-lhes que eles não deveriam procurar regras de conduta como no legalismo judaico. Legalismo esse que alguns grupos cristãos tentam repetir hoje em dia. Eles tinham que procurar cumprir de modo agradável a Deus o que já lhes fora determinado. Este é o novo modo de agir a fim de alcançar o cumprimento da lei. Ou seja, as regras que nós tínhamos no Antigo Testamento, agora elas passam a ser cumpridas não na mesma forma, porém na mesma essência. Na mesma essência, sempre tendo como base o amor a Deus e o amor ao próximo. Diante da dificuldade intransponível de cumprir a lei, ninguém conseguia cumprir toda a lei, a conduta que devemos atingir é aquela agradável a Deus, ou seja, aquela que conseguiremos cumprir por meio do amor e da comunhão com Cristo. O que é e vem de Deus em Cristo está num nível superior e mais glorioso. No terceiro e último tópico, falamos sobre a hipocrisia dos fariseus. É interessante como a palavra fariseu, a partir dali, chegou aos nossos dias com significado de hipócrita, falso, duas caras, pessoa que usa máscara, pessoa que não é sincera. Isso é muito triste da gente constatar, porque o nome fariseu, ele significa algo totalmente diferente. Eles começaram muito bem, os fariseus. Eles eram um grupo religioso que queria levar o povo de volta a guardar a lei de Deus. A palavra fariseu quer dizer separado, santificado. Veja só que nome bonito. Porém, ao longo do tempo, eles foram se tornando os hipócritas que Jesus denunciou. Então, Jesus responde novamente aos fariseus. É como se ele dissesse,
Vocês já me perguntaram tudo o que vocês queriam. Agora é a minha vez. Agora é a minha vez. E ele começa perguntando a eles: como vocês dizem que o Cristo é filho de Davi? Se Davi chama ele de Senhor, ou seja, chama ele de alguém que está acima dele próprio. Então, isso já começou a deixar os fariseus numa situação difícil. Eles tinham uma ideia messiânica que era diferente. Que pensais vós do Cristo? De quem ele é filho ou descendente de Davi? Então, como é que Davi, em espírito, lhe chama Senhor? Disse o Senhor, aqui é o tetragrama, o nome de Deus, que alguns traduzem por Jeová, ao meu Senhor, aqui é outra palavra, Adonai. Adonai. Assenta-te à minha direita até que eu te ponha os teus inimigos por capacho, tapete, escabelo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama Senhor, ou Adonai, como ele pode ser seu filho? Em outras palavras, Jesus estava perguntando, Davi chama esse Messias, chama ele de um título divino, alguém que é superior a ele. Então como é que vocês estão dizendo que ele é alguém inferior a ele? Isso já deixou os fariseus numa má situação, eles não tinham resposta para isso. Então Jesus está rememorando o Salmo 110, em que Davi chama o Messias de Senhor. E aí ele aproveita para passar aos fariseus aquele sabão, aquela repreensão, censurando-os pela sua hipocrisia. E ele começa revelando que o que eles falavam, ensinavam ao povo, era muito difícil de cumprir, e nem eles conseguiam. Ou seja, eles criavam fardos para as pessoas, e eles próprios não conseguiam resolver aquilo. Eles faziam isso apenas para serem vistos e exaltados pelos homens. Jesus está ensinando que não devemos querer ser superiores, mas irmãos e servos uns dos outros. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. Quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Tem gente que deturpa esse texto e diz, os humilhados serão exaltados. Não é bem assim. Não é todo humilhado que é exaltado, não. Você sabia? É aquele que a si mesmo se humilhar. Então, tem pessoas que estão humilhadas, mas não porque se humilharam, e sim porque foram humilhados de forma correta, de forma justa, de forma merecida, por causa da sua exaltação. Então, esses humilhados aí, eles não vão ser exaltados não, apenas a partir do momento que eles se humilhem. O princípio do reino é diametralmente oposto àquele que norteia os que estavam sentados na cadeira de Moisés, ou seja, os líderes religiosos daquela época. Eles também negligenciavam a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus então lança 7 advertências, ou 7 ais, contra os fariseus e escribas. A primeira por sua hipocrisia. Eles fechavam a porta do reino dos céus para eles e para as outras pessoas. Eles colocavam uma dificuldade tão grande de se chegar a Deus que ninguém conseguia. A segunda repreensão, as suas ações eram más. Eles tinham aparência de piedade, mas o que eles faziam era mal. E Deus os estava repreendendo por isso. Em terceiro lugar, eles eram advertidos porque formavam discípulos 2 vezes piores do que eles. Ou seja, as pessoas que se convertiam à religião judaica, as pessoas que eram discipuladas pelos fariseus, acabavam se tornando mais hipócritas do que eles próprios. A quarta advertência, quanto à formulação de regras que eles tiravam da cabeça deles, regras inúteis, sem justificativa, que colocavam mais dificuldade para as pessoas se chegarem a Deus. Por isso eles são chamados de guias insensatos e espiritualmente cegos. O quinto ai foi quanto ao descumprimento de preceitos importantíssimos da lei. Aqui Jesus menciona a questão do dízimo. Tem muitas pessoas que não concordam com o dízimo e dizem, bom, mas isso aqui Jesus falou só para os fariseus, não é para nós. Ele não está ordenando que nós entreguemos o dízimo. Mas o contexto mostra algo diferente. Afinal, Jesus relaciona a questão da entrega do dízimo com a justiça, a misericórdia e a fé, com a prática dessas virtudes. Então, vai ser muito difícil essas pessoas que alegam que não precisamos dizimar nos dias de hoje, dizerem que também não precisamos praticar a justiça e a misericórdia e a fé. Claro que precisamos.
Claro que precisamos. O que Jesus está mostrando é que uma coisa não compensa a outra. Não adianta sermos contribuidores financeiros se não somos contribuidores éticos. Não adianta contribuir financeiramente se não praticamos a justiça, se não praticamos a misericórdia, se não temos fé. É isso que Jesus está falando. O sexto ai se relaciona com o exterior, com a religião apenas de aparência, ou seja, eles se preocupavam muito com a limpeza exterior, com os rituais de lavagens, que isso tinha muito na lei judaica, mas eles não cuidavam de purificar os seus próprios corações. O seu interior estava cheio de maldade, cheio de tudo que não prestava. E a última advertência, Jesus falou que os antepassados deles, dos fariseus, mataram os profetas que foram surgindo. Eles construíam túmulos desses profetas para enfeitar, para dar aquela aparência de piedade, mas eram também assassinos, como os seus antepassados. Jesus os chama de serpentes, raça de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Aqui mais uma vez mostrando que o inferno não é sepultura, não é um lugar de sono, não é um lugar de aniquilação, de inexistência, mas um lugar de condenação e tormento. Jesus está dizendo, vocês não vão escapar de jeito nenhum desta condenação tão terrível, por causa do seu proceder, por causa da sua forma de agir. Em seguida, Jesus ele retira um pouco o foco dos fariseus, que se opunham a ele, mas agora ele coloca para todo o povo. Jerusalém representava todo o povo de Israel. Jerusalém que mata os profetas, apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Jesus faz isso ao entrar na cidade de Jerusalém de forma triunfal. Ele reconhecia a maldição que havia naquela cidade, naquele povo, por causa da sua incredulidade, por causa da sua falta de fé. Jesus já estava naquela capital, mas lamentava porque as pessoas almejavam um reino de riquezas abundantes, de poder bélico, poder militar, e eles não queriam a paz trazida pelo Messias. Eles não queriam um Messias pacífico. Eles queriam, como até hoje querem, um Messias guerreiro, um Messias que venha conquistar os outros povos para a sua religião, para a sua prática de vida. Eles não estavam interessados no Deus vivo que desceu do céu. Jesus então proclama, não reconheceste a oportunidade da tua visitação. O que significa isso? Vocês perderam a chance. Havia uma janela de salvação para vocês e vocês rejeitaram. Então agora vocês vão sofrer a condenação. Vocês deixaram passar a oportunidade de receber o reino espiritual que eu vim trazer. Vocês queriam um reino diferente, um reino material. Mas não foi isso que eu vim trazer agora. Eu vim trazer um reino espiritual. E vocês não querem. Por causa disso, vocês serão condenados. Então Jesus veio trazendo esta palavra e lamenta, ele chora pela cidade, porque ele vê de forma espiritual o que iria acontecer no futuro, a destruição daquela cidade, como o povo de Israel seria espalhado pelos 4 cantos do mundo, seria perseguido, seria massacrado, chegaria perto de se extinguir, e isso só não aconteceria porque Deus tem um plano com esse povo, mas que eles iriam sofrer muito, como a história comprova que sofreram, sim. Jesus chora por causa desse futuro. Jesus também veio para entrar nos nossos corações de forma triunfal. Temos que abrir a porta do nosso coração para Ele, colocar os ramos da verdade, as nossas vestes espirituais, talvez sujas do pecado, mas vamos colocar no caminho dele, para que Ele assim nos traga novas vestes. Recebamos com alegria e sintamos o seu calor e abrigo como pintinhos debaixo das suas asas, e não numa casa deserta. Conclui o nosso comentário com a aplicação pessoal que Jesus nos chama a proclamarmos o seu reino, não somente com palavras, mas com toda a nossa vida. Este reino tem que começar dentro de nós e tem que ser espalhado para todas as pessoas. Esse, portanto, é um breve resumo da nossa lição e na sua escola bíblica dominical você vai aprender muito mais. Deus abençoe a sua vida.